A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Deixarei para nossa meditação uma palavra, um conselho do Espírito Santo gerado em mim, para que possamos compartilhar e trazer para nossa consciência o preparo que Jesus deixou para a sua igreja, as palavras que Jesus ele ensinou para a sua igreja. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem nos lembrar, como Jesus falou, que o Espírito Santo de Deus, o enviado que está conosco, ele nos lembra as palavras de Jesus. Então, lá em 1 Pedro, quero desejar para você uma semana abençoada e que a palavra que Jesus liberou sobre as nossas vidas, sobre a igreja, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Mesmo sem conhecer a verdade, seríamos alcançados pela verdade, e há uma oração, há uma proteção, há um pedido de Jesus Cristo, aquele a qual o Pai nos atraiu e nos deu para Ele. Então há uma oração de Jesus sobre a sua igreja, protege-os do maligno. Então lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 15, vem nos aconselhar e nos lembrar a palavra de Deus que diz que nenhum de vocês sofra, que nenhum de nós, eu e você, sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. Que nenhum de vocês, que nenhum de nós sofra com as obras das nossas mãos, das nossas escolhas, das nossas práticas. Repetindo, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Que nenhum de vocês sofra como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, por falar a verdade e viver a verdade, não é só pregar a verdade, é viver a verdade, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se começa por nós, começa pelo nós o quê? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, não porque estão se metendo em confusão, não porque estão praticando o mal, mas que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então esta palavra vem nos falar, vem nos orientar, vem nos aconselhar
para que cada um de nós possamos olhar para as nossas obras. E se nós estamos atraindo o sofrimento ou se injustamente estamos sendo colocados em situações difíceis por causa do nome Jesus Cristo, da vida que há dentro de nós. E aí o inferno, ele se levanta contra, para querer matar a nossa fé em Cristo, levantando obras, incitando pessoas com inveja ou com malignidade. Porque essas coisas acontecem, porque assim mesmo o Senhor me autorizou a falar. Por quê? Porque quando nós dizemos, não lutamos contra humanos, mas não preparamos o nosso psicológico, para quê? Que as obras do inferno podem ser usadas e pode vir até você, pode ser manifesto até você por um ser humano, e não há esse preparo psicológico, não há esse preparo interno para que eu e você não reaja, para que eu e você não lutem, para que eu e você não se entregue ao mal, pela incitação do mal que está vindo contra eu e você. É por isso que há esse preparo psicológico. Porque se eu não falo que possa vir um ser humano só para você entender, então na sua mente isso não vai acontecer. E aí quando acontece, você tem uma reação a qual não foi preparado internamente para não reagir. Então quando Daniel ele é colocado ali na cova dos leões, a situação foi até permitida ele ir para a cova. Porque as pessoas que estavam no ambiente com Daniel estavam com inveja e procuraram na conduta de Daniel, não tinham o que se falar. Então aí usaram a lei do seu Deus. Então Daniel, em obediência à palavra, em silêncio, ele é levado à cova dos leões. Queira Deus me proteger ou ele não queira me proteger, mas eu não vou negar a Jesus. Eu não vou desobedecer às palavras de Deus. Eu não farei a minha vontade, mas eu não me dobrarei para adorar aquilo que foi levantado na minha frente e que estou sendo incitado a me prostrar, a reconhecer, a me dobrar e a trazer para a minha vida. Não, então Daniel em silêncio, sem tumulto, sem barulho, mas se entregando ao fiel, a sua alma, ao fiel Criador, na prática do bem. Ele não tocou em ninguém, ele foi lá para a cova. Você vê também Paulo e Silas, seres humanos ali foram incitados, multidões foram inflamadas distorcendo o que eles estavam fazendo. E o que eles estavam fazendo? Praticando o bem, a verdade, obedecendo ao comando de Jesus, exercendo não só a pregação, mas com a vida. Então eles vão parar em uma prisão e eles vão parar todo machucado e ferido, porque as feridas físicas eram reais, mas eles não reagiram, eles não tocaram nos seres humanos, eles não se entregaram à sua própria defesa. Então aí, porque eles têm na sua consciência, para as pessoas, para o mundo eu posso ser vulnerável, mas eu pertenço a um reino, e se o meu Redentor, o meu Criador, o meu Deus, o Todo-Poderoso, o dono dos céus e da terra quiser intervir, ele vai me livrar das tuas mãos, ó Rei. Não é com presunção, não é com orgulho. Você pode ver qual foi o barulho que Paulo e Silas fez para não ir para a prisão. Qual foi as palavras que ele falou, mas eles foram, e não só foram, como foram amarrados, falando com as minhas palavras, acorrentados, cheios de feridas, mas por amor ao nome Jesus Cristo e ao plano salvação das almas que o Pai entregou na mão de Jesus, e que eu e você tem se levantado poderosamente com o Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, porque nós não somos capazes, mas aquele que nos enviou, ele está conosco, e muitas vezes nós esquecemos aqui na mente que ele diz, feche seus olhos 2 minutos, eu seguro nas tuas mãos, com a minha mão direita, vitoriosa. Eu, o Senhor quem? O Deus Todo-Poderoso. Aí você se imagina indo, um exemplo, para uma seleção, e você se imagina, eu tô indo falar com o faraó, mas Deus disse que tá comigo, então eu não tô indo só. Eu tô indo com a presença poderosa, com o dono dos céus e da terra. Eu tô indo com ele, ele é poderoso, nada fica diante dele. Ele sai expulsando os inimigos, ele tira os inimigos, ele vai aplanando os caminhos. Então eu não estou só, eu estou com a presença.
Mas nós podemos ler a palavra e daqui a pouco vamos para a seleção. Nós só lemos, nós não ficamos meditando nela. Quem está conosco? Enquanto nós somente lemos e vamos para a seleção, aí nós deixamos que a nossa consciência se volte para nós. Eu não tenho habilidade, eu não pertenço a ninguém. Quem vai me conseguir colocar nessa vaga? Aí você ouve lá os currículos, isso é um exemplo. Aí você fica com aqueles currículos na sua consciência. Mas se você colocar na consciência, começar a trabalhar o seu interno, porque quando você medita, você está preparando o seu psicológico, você está trazendo para o seu interno. Eu não estou só, eu estou com Deus poderoso. Meu Deus! Ele tá segurando na minha mão. Ele pediu que eu explicasse, que eu ensinasse e que eu falasse de uma maneira clara para todos entender. Por quê? Porque aqueles que têm o conhecimento e querem falar de uma forma que aqueles que mentalmente estão vulneráveis e não entendem como deve agir nas situações, eles caem em ciladas. Mas quando nós falamos no sentido de nós nos rebaixamos, no sentido assim, de falarmos de uma maneira clara, não de uma maneira difícil para o entendimento daqueles que não têm o entendimento. Então é sobre isso. Quando nós meditamos, nós preparamos o nosso interno e lembramos para ele, eu não tô só. E aí você se imagina, você tá dizendo, meu Deus, eu não tô só. Deus está dizendo que está segurando na minha mão. Olha quem está segurando. O seu pai não segurou, sua mãe não segurou, algum ser humano não segurou. Então você está dizendo para você, meu Deus, olha quem está segurando a minha mão. Então você já sai da casa diferente, Você sai de casa fortalecido na sua mente. Deus está segurando na minha mão. E isso é poderoso, isso traz temor. Meu Deus, quem está indo comigo? Quem está indo comigo e quem estiver na frente com o inimigo vai sair. Por quê? Porque não vai ficar diante da presença de Deus. Não é da minha presença, eu sou uma ser humana. Mas é quem disse, eu tô segurando na tua mão. Eu tô segurando na tua mão. Ou seja, tu não tá indo só, eu tô indo contigo. Tu não tá indo só, eu tô indo contigo. Porque se eu fosse só, Faraó podia me destruir. Mas porque eu tô indo com a presença, ele não ousa tocar em mim. Por causa de quem? Por causa de mim? Por causa do nome Jesus Cristo. A vida que tá viva dentro de nós. Então, como uma vez o meu pastor pregou e trouxe muita clareza, ele falava, o diabo fez de tudo para que Jesus não morresse por mim e por você. Para que Jesus não se colocasse no meu e seu lugar. Para que Jesus desistisse e nós não pudéssemos ser salvos. Nós não pudéssemos viver essa proteção. E com muita paciência, bondade e misericórdia, temos desenvolvido essa mentalidade de filho. E as nossas obras externas têm mudado. Porque primeiro é interno. Primeiro tá ali o desenvolvimento. E daqui a pouco há o nascimento. E quando há o nascimento, é manifesto no externo aquilo que foi crescido, desenvolvido no interno da sua mente. A renovação, o novo nascimento da água e do Espírito. Você não pensa mais da mesma maneira. Você não raciocina mais da mesma maneira. Você não usa a sua inteligência mais da mesma maneira. Você não confia mais em si, mas você é guiado, instruído, alicerçado, alimentado pelas palavras de Deus. E é justamente sobre isso. Eu estou ali pensando. Então eu estou dizendo pro meu interno, meu Deus, olha quem está segurando na minha mão. E aí você não tira a sua consciência da palavra. E aí Deus vai te dando estratégia, vai te dando palavras para que você possa ir avançando e conquistando. Porque a sua mente está naquilo que ele falou. A sua mente, a sua consciência, porque não vai caber duas coisas. Ou você foca e fica meditando na palavra, ou você foca e fica meditando no que estão falando, nas situações. Você tem que escolher o que vai caber na sua mente, na meditação, nos seus pensamentos, num raciocínio. Porque por mais que chegue ao seu ouvido vozes contrárias, você pode escolher, porque eu aprendi, então tenha esperança, você vai aprender. Quando eu parei para meditar, só para explicar para você, você não é ninguém, você não tem pai, você não tem mãe, ninguém para te defender, e eu começava a me entregar, a ficar pensando, poxa, o que falaram de mim, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho pai por mim. Mas quando o Espírito Santo começou a me transcender e dizer, Lília, não leia a palavra, creia na palavra. A palavra deve ser a fortaleza da tua mente. Lília, a palavra de verdade é o que você é, não importa quem é que está sendo incitado pelo maligno para distorcer tudo o que eu, Senhor, tenho falado a teu respeito. Então aí quando vinha a voz contrária eu dizia,
Eu pertenço ao reino. Eu sou filha de Deus. Eu sou irmã de Jesus. Ele pagou um alto preço pela minha vida. Ele me ama. Ele quer que eu chegue. Ele quer que eu avance. Ele quer que eu mude. Ele quer salvar a minha alma diariamente. Ele quer salvar a minha identidade diariamente. Ele quer mudar esses pensamentos. Ele quer dizer a verdade sobre mim. Então eu não pensava mais no que as pessoas diziam. Eu comecei a trazer saúde para minha mente. Eu não alimentei mais o que era falado de mim ou que diziam ao meu respeito, mas aquilo que Deus, Ele me diz na palavra, porque a palavra é a verdade que eu não conhecia, a palavra é a verdade que eu não seguia, a palavra é a verdade, a que reino eu pertenço, quem me quis, quem chamou a minha geração à existência, quem me trouxe a esse mundo, quem me enviou, quem veio em meu resgate e quem me quer muito no céu. De forma imaginável, de forma impensável, o que Ele tem preparado para mim, se eu perseverar, confiando em Jesus Cristo, não confiando que eu possa chegar, mas que Jesus está me conduzindo, que Jesus está me conduzindo a Canaã, que Jesus está me conduzindo a Jerusalém, e eu irei voltar para o lugar de onde eu fui criada para ser, ao lado de Deus, caminhando com Ele, avançando com Ele. Então, a palavra de Deus vem nos orientar neste dia. Que os nossos sofrimentos não sejam porque estamos buscando Ele, se metendo em confusão na vida de outras pessoas, roubando, matando, sendo malfeitor. Não. Mas que esse sofrimento, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Glorifique a Deus por causa disso. E porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E, se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Se você não gravou nenhuma palavra, mas grave essa. Tenha na sua mente. Na prática do bem. Eu não sei qual mal você está sendo incitado a fazer. Foi traído, o diabo quer que você traia, quer que você desista, quer que você faça confusão. Não, não é isso que nos mostra a palavra. Mas como ovelhas, mudas, sendo levados, como Jesus nos ensinou. E assim, fazendo o bem, nós venceremos o mal. Não é praticando o mal, é fazendo o bem, é resistindo. Ainda que coloquem uma arma na minha cabeça, ainda que tentem tirar a minha vida. Então isso é um preparo interno, para que não haja uma reação. Se você não está consciente da palavra e seu interno é alimentado com jogos, com violência, você vai reagir, porque é isso que teu cérebro conhece. Mas quando a palavra vem e te diz não reaja, pratique o bem, resista em não fazer o mal, mas em fazer o bem. E Deus te dando estratégias em todas as situações. Então, eu louvo a Deus por essa palavra, porque ainda que porque Deus pode parar, Ele pode parar como eu não gosto do revólver que tem dentro, né? A bala que há dentro do revólver. Mas ainda assim, se Ele não parar, eu e você nos encontraremos no céu. Mas não negaremos ao nome de Jesus. Mas para não negar tem que haver o interno, e não é uma força física, não é a sua carne que vai dizer fica, é o Espírito. Então por isso que essas palavras devem estar dentro de nós, na nossa consciência, para que nós não venhamos a praticar o mal, mas resistir ao diabo. Resistir de que forma? Resistir e não realizar o mal, mas praticar o bem. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.